estudando a carta de Paulo aos Efésios, e aí cada semana nós estamos lendo um capítulo. Basicamente, é como se nós estivéssemos realmente fazendo simplesmente uma leitura, é uma leitura mais cuidadosa, mais detalhada, prestando atenção na sequência, na lógica do porquê Paulo está falando todas essas coisas, né? Para nós realmente nos fortalecermos, entendermos mais a fundo a carta. Semana passada, então, o Tiago falou do capítulo 4. Nós vamos hoje, então, para o capítulo 5, né? E nós vamos passar aí alguns pontos. Peço a paciência da igreja com uma minha tosse aí. Para começar, vamos ler todo o capítulo 5, depois a gente vai comentar sobre o final do 4 e a entrada no 5. Vamos ler todo o capítulo 5 aí, a igreja acompanha. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais treva, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Está aí todo o capítulo 5. Nós temos aqui essa última parte que nós temos que fala do lar, né, a partir do versículo 22, e vai ser importante nós percebermos essa transição aí, a partir do versículo 22, mas vamos falar um pouquinho desse contexto.
Vamos lá. O que aconteceu, né? Tinha falado na primeira aula desse estudo, da estrutura da carta aos Efésios, que Paulo, de capítulos 1 a 3, ele está fazendo uma exposição teológica, ele está explicando teologicamente as coisas. A partir do capítulo 4, ele está aplicando aquilo que ele ensinou. Então, no capítulo 4, 5 e 6, ele vai, diante de toda essa realidade que eu mostrei para vocês, de que nós somos predestinados, de que Cristo morreu por nós, de que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades, das regiões celestiais e tudo. Ele explica toda essa realidade do que é a igreja. Ele agora, a partir do capítulo 4, ele coloca na prática. Então, como é que é ser uma igreja? Como é que é viver como igreja? Como é que é ser uma igreja que vive de acordo com tudo isso que Jesus Cristo fez? Então ele começa a mostrar na prática, e é por isso que nesse capítulo 4, que o Tiago explicou semana passada, né, ele vem aí falando, rogo-vos, pois, é o 4:1 eu estou lendo, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, diante de tudo que eu ensinei a vocês, eu peço agora que vocês andem de modo digno, ou seja, que vocês andem à altura do que eu acabei de explicar para vocês, à altura de tudo que Jesus fez por vocês. Andem de acordo com isso que ele fez, né? Com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E aí, ele vai começar a explicar como viver à altura disso. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito. Então, fala assim, ó, primeira coisa, e aí vem um grande desafio para as igrejas hoje: aprender a andar unido. E o pior é que nas igrejas evangélicas, né, e protestantes, é uma vergonha que a gente tenha tanta desunião. Veja o número de tantas denominações que surgem, né? Então isso já é uma vergonha para nós, esse fato de nós não conseguirmos andar unidos. O meu trabalho eu faço durante a semana, eu trabalho para uma empresa que ela trabalha em produzir um software bíblico, né? E o lema da empresa é: nós equipamos a igreja para que ela cresça à luz da palavra de Deus. Esse é o lema da empresa. Mas é uma empresa secular, não é uma missão, não é uma denominação. Mas nesse trabalho, eu trabalho com um católico, um professor da PUC de São Paulo. E ele fala isso: olha, lá na igreja católica nós temos um monte de divisão também. Só que fica todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. A gente tem divisão dentro, mas a gente não se separa. A gente discorda daquele ponto, mas a gente continua sendo católico. E ele aponta o dedo: mas vocês evangélicos, né, vocês não conseguem, vocês ficam se dividindo, cada um com um canto, né? Então, igual, por exemplo, os jesuítas discordam dos franciscanos. E tem os vários grupos dentro da igreja católica, mas todos eles, nós somos católicos. Nós somos uma só igreja. Ele até fala, porque Jesus fundou só uma igreja, né? Ele fica brincando com a gente, falando assim: eu estou na igreja certa, né? Na igreja que Jesus fundou, vocês estão na igreja errada. Ele fica pegando no pé da gente, a gente brinca muito, né? Com relação a essas coisas, mas é uma vergonha para nós o quanto de divisão a gente tem muitas vezes. Só que daí, como eu falei, o foco aqui não é o capítulo 4, e sim o 5. Só estou seguindo a sequência. A partir do versículo 7, ele vai explicar aqui para capítulo 4, versículo 7, tá? Ele vai explicar que Deus concedeu dons e preparou a igreja para que a igreja inteira cresça em maturidade através de Jesus Cristo, né? Então, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, né? 4:12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Versículo 13, aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, o objetivo de Deus ter capacitado líderes, profetas, pastores, mestres e tudo mais, é para que a igreja inteira cresça, a igreja inteira seja madura espiritualmente, para que a igreja inteira esteja funcionando bem, né? E assim a gente possa
glorificar a Deus. Por exemplo, 4,16, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que é ser igreja? É nós estarmos ajudando uns aos outros a crescer na fé. É nós estarmos cuidando uns dos outros. É nós estarmos no mesmo espírito. Isso é ser igreja. E é nesse sentido que você tem uma responsabilidade lá na sua casa. Se você não tiver no mesmo espírito, se você não viver na fé, se você não viver espiritualmente lá em casa, quando você chegar aqui, você é uma parte do corpo que você não está no mesmo espírito dos outros. E às vezes, ao invés de você vir para ajudar alguém, você está precisando de ajuda de alguém. E até isso que às vezes o pessoal fala, né? A igreja é um grande hospital. Sim, é um grande hospital, mas no hospital não existe só com paciente. O hospital tem que ter médico, tem que ter enfermeiro. É para nós estarmos capacitados a receber as pessoas doentes que vêm do mundo, para nós cuidarmos dela, e não ficarmos sendo eternamente pacientes dentro da igreja. Então, você foi chamado para a igreja de Jesus Cristo, para você estar pronto a cooperar com a igreja, fazer parte da igreja, com a justa cooperação de cada parte. Então, você tem uma responsabilidade. Você foi chamado para estar aqui e participar da igreja e ajudar a igreja a crescer. E a igreja a crescer na maturidade dela, no número dela, em todos os sentidos. Então, às vezes, quando você se deixa ser imaturo, você negligencia ler a palavra, você negligencia estudar a palavra, você negligencia ter vida de oração, você vai chegar aqui mais fraco espiritualmente. E às vezes é porque você está fraco espiritualmente, é que você entra em desavença com alguém, ou porque você não entende uma coisa, é porque você não entende porque o pastor, porque o seminarista, porque o presbítero está falando tal coisa, porque os diáconos estão fazendo assim, e aí você critica, ou às vezes você não gosta, porque você não está entendendo, porque você não é maduro espiritualmente. E às vezes eles estão fazendo errado, pode acontecer, só que você não tem maturidade para ter o quê? Paciência, de o que Paulo falou lá no começo, suportando-vos uns aos outros. De novo, suportando é tolerar, não é dar suporte não, a palavra lá é aguenta uns aos outros, tolere, tenha paciência. Então, se você não está bem espiritualmente em casa, na sua vida, aí você não tem paciência com as coisas aqui, e você causa uma divisão, ou você deixa de colaborar. Você pode nem causar uma discussão, ou algum problema, fazer uma crítica, mas falar, eu não concordo, então vou ficar na Bíblia. Imaturidade. Então, a sua imaturidade pode levar outros a ficar imaturos. Se todos nós nos fortalecermos espiritualmente, todos nós nos fortaleceremos juntos também e cresceremos em amor. Então, você tem uma responsabilidade. Se você quiser saber da saúde espiritual da sua igreja, veja primeiramente a sua e veja o quanto você está colaborando com a sua igreja. Então, mas aqui, aí sim, a partir do 4,17, ele vai dar um monte de instruções, né? Não andem como os gentios pela ignorância do seu coração e tudo mais. Versículo 25, deixa a mentira, fale a verdade, irai-vos e não pequeis. Um monte de recomendações, aquele que furtava não furte mais. Então, ele está colocando muito na prática. Que coisas que talvez sejam muito óbvias para a gente, mas entenda que Paulo está falando aqui para pessoas que antes nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. E que para eles, às vezes, enganar alguém era a coisa mais normal do mundo e não achavam nada de errado. E as pessoas têm que explicar, não, você não pode mais enganar. Tá? Então é isso que acontece. Mas entrando no capítulo 5, ele vai reforçar isso. No 5 ele vai falar, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor como também Cristo nos amou. E aí sempre, em tudo, a base é Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Ele termina, né, o capítulo 4 falando, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a razão deu, como é que eu vou conseguir perdoar o meu irmão lá na igreja? Porque Cristo te perdoou, é a base disso. E mais do que isso, andem em amor, porque Cristo te amou.
Então, a Cristo é a base, Cristo, Deus, a obra de Deus é a base de tudo para aquilo que você vai fazer na igreja, né? E aí, agora, a partir do 3, ele vai de novo dar uma série de instruções, e ele falando sobre os frutos da luz e as obras das trevas, ele está de novo colocando uma série de instruções, assim, didaticamente, de coisas que você deve fazer, né? Por exemplo, né? Mas a impudicícia, aí a gente não precisa de um dicionário da língua portuguesa, né? Impudicícia nada mais é do que falta de pudor ou, como é que chama? Impureza sexual. A palavra grega aqui atrás é porneia, da onde vem pornografia, que é a palavra impureza sexual, né? Mas a impureza sexual e toda sorte de impureza, e essa palavra outra, impureza é só impureza em geral, ou cobiça nem sequer se nomeia entre vocês, como convém a santos. Então ele está dando coisas muito práticas de como você deve viver. Não vai ficar falando das coisas sujas do mundo na igreja, isso não vai ajudar em nada, né? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Ao contrário disso, ações de graças, né? E ele vai falar: nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Advertência no 6: ninguém engane vocês com palavras vãs, por causa disso que vem a ira de Deus, né, sobre os filhos da desobediência. Tem muita gente que gosta, eu diria, de palavras vãs, pessoal trazendo teoria de conspiração dentro da igreja, inventando histórias. A gente tem que tomar muito cuidado com sensacionalismos, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, tá? Palavras vãs, palavras inúteis, né? E às vezes até discussões vãs e inúteis, às vezes. Por favor, né? A gente não vai entrar nessa discussão, mas só dar um exemplo. O pessoal está discutindo lá se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. Tá, o que isso vai mudar na sua vida? O que isso vai mudar na sua fé? O que isso vai mudar no seu dia a dia? Se resolver que é uma coisa ou que é outra, o que isso vai mudar? Nada. Esquece isso. Não se preocupe com isso. Não gaste tempo com uma discussão boba como essa. Vai se edificar na fé. Não vai perder tempo com bobagem, né? Então, não sejam participantes com as pessoas, os filhos da desobediência. E olha só, versículo 8: pois outrora, lá no passado, em outro tempo, vocês eram trevas, porém agora vocês são luz do Senhor. Já que vocês são luz do Senhor, andem como filhos da luz. Isso é muito importante. Você vê que antes, no capítulo 4, o Tiago deve falar para vocês quantas vezes ele fala: vocês gentios, né? Então o pessoal aqui, a grande maioria do pessoal de Éfeso não era judeu, era gentio. Vocês estavam nas trevas, vocês estavam longe de Deus e tudo mais, mas vocês foram feitos um no Senhor, né? Então, versículo 10: provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-las. E aí, obras infrutíferas das trevas a gente tem de sobra, né? A gente até passou recentemente pelo carnaval, uma das obras mais infrutíferas das trevas aí que a gente poderia ter, né? Mas realmente existe muita coisa inútil, muita coisa que é lixo, hoje, seja TV aberta, seja Netflix, seja o que você for ver de programação, de qualquer coisa, o que mais tem é lixo. E muitas vezes as pessoas estão participando ou dando audiência para muito lixo, não só gastando tempo, mas a sua audiência está dando dinheiro para o pessoal. Porque você vai lá, assiste a um programa que é um lixo, e você está sendo bombardeado que os patrocinadores lá, a hora que você precisa comprar alguma coisa daquele negócio, você vai procurar do patrocinador. E aí você tem as métricas, o pessoal de comércio, isso é, você pode nem perceber, eu vejo propaganda, eu nunca compro nada que aparece na propaganda, né? Você compra, que você não percebe.
pessoal que faz marketing tem métrica, tudo tem valor, tudo é milimetricamente pensado. Em cada site que você entra, existe um códigozinho para rastrear você, para ver onde mais você vai, para saber onde o seu mouse anda, onde você clica. E eles veem, olha, nós investimos R$200 mil em propaganda naquele programa lá. Retornou R$450 mil. E retorna realmente. Vamos investir R$2 milhões. E retorna R$4 milhões. Então, é importante nós entendermos se você está dando, né, audiência para as trevas, você está colaborando com ela, sim, né? Versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E olha que interessante agora, ligando com aquilo que o Arley falou na abertura, né, o versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui também Paulo está dando essa advertência de que os dias são maus. E nós estamos passando dias muito maus realmente. E é interessante nós notarmos isso, de que em várias fases, momentos da história, a igreja passou por dias muito maus. Nós não sabemos se estamos chegando no fim dos tempos, em que Cristo vai voltar daqui a pouco. Que realmente a gente tem como ver, olha, realmente quantos estão apostatando da fé. O amor de muitos tem se esfriado. Nós podemos ver sinal dos tempos, mas a gente não tem como, não, então eu tenho certeza que Jesus está vindo. Não, a gente não tem certeza. Antes do grande avivamento na Inglaterra, dos puritanos, de vir depois de Jonathan Edwards, de vir os grandes pregadores, de vir Moody, todos esses homens, na Inglaterra, nos Estados Unidos, havia uma apostasia gigantesca. O pessoal ia pegar o pastor caído no chão do bar para levar ele para a igreja para ver se ele conseguia pregar. A grande maioria dos homens viviam embriagados, até os pastores, os líderes da igreja. Cultos não aconteciam porque o pastor esquecia, porque ele bebeu a noite inteira anterior e ele dormiu e esqueceu. Estavam assim as igrejas na Inglaterra, até que aconteceu um grande avivamento. Quando vai surgir a igreja metodista, quando vão surgir outros grandes pregadores, e há um grande avivamento em que muita gente se converte. A grande maioria a gente que já estava na igreja, ia na igreja, era costume, era simplesmente parte da cultura. Eu tenho que ir na igreja. Iam todos na igreja, ninguém deixava de ir na igreja, mas ninguém era realmente convertido, até que houve um grande avivamento. Naquela época muitos achavam que é o fim dos tempos, há uma grande apostasia. Então, de tempos em tempos, a igreja vive esses momentos. A gente não sabe se vai, de repente, um maluco como o presidente da Rússia vai provocar uma terceira guerra mundial. Se a gente vai ter uma guerra nuclear daqui a pouco, pode acontecer. Né? Assim como falam de uma nova ordem mundial, alguns acham que a China vai dominar o mundo. A China está injetando dinheiro na TV Bandeirantes. Por que você acha que a Bandeirantes comprou a Fórmula 1? Por que você acha que a Bandeirantes está dando dinheiro para tudo? Porque ela tem um acordo com a TV chinesa estatal. E aí você vê o jornal da Bandeirantes, nunca existe crítica à China. Mas isso é apenas um pequeno detalhe, tá? Uma pequena coisa de tantas coisas acontecendo no mundo. Vamos correr atrás da teoria da conspiração? Isso não vai te edificar. Estou falando coisas que a gente fica sabendo, mas o principal é você se fortalecer na sua fé, você estar preparado para esses dias maus, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra as forças espirituais do mal. Capítulo 6 de Efésios, que você vai ler semana que vem com o Tiago. Então, e o que é mais triste, permitam eu ainda estender isso, eu tenho visto amigos muito inteligentes, pessoas estudiosas, pessoas zelosas na palavra,
mas que estão gastando mais tempo em se preocupar em fazer política, em ficar postando coisas sobre política, em defender político achando que eu estou defendendo a nossa fé, se eu achar um político que defende princípios da nossa fé. E aí a coisa fica complicada, muito complicada. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como necios, e sim como sábios, evitando o tempo, porque os dias são maus. Agora a gente está chegando na conclusão final do capítulo 5. Aqui vai estar começando a seguir uma sequência aqui agora. Versículo 17. Por esta razão, aqui começam, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, porque os dias são maus, porque o tempo está passando, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sejam sábios. Nesse mundo, com tanta informação, com tanta confusão, com tanta... Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que votar nesse, tem que votar naquele, você tem que pensar assim, você tem que... Diante de tudo isso, o que você precisa é compreender qual é a vontade do Senhor na sua vida hoje. E é isso que importa. Então, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E ele continua, versículo 18. Para começar, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É claro que aqui, ele falando não vos embriagueis com vinho, é um exemplo de não saia da sua razão. Ou seja, é claro, coisa prática. Naquela época todo mundo bebia vinho, até criança bebia vinho. Se alguém um dia falou para você que o vinho do Novo Testamento não tinha álcool, é mentira, né? Você está vendo aqui que ele está falando para não se embriagar com vinho, né? O vinho sim tinha álcool, era comum, todo mundo tomava vinho, como eu falei, até criança tomava vinho, né? A Bíblia não proíbe tomar bebida alcoólica, a Bíblia condena a embriaguez, é isso que está dizendo a Bíblia. Então, a palavra de Deus condena a embriaguez, o tomar em excesso. Por quê? Você fica fora de si e você vai se tornar um irresponsável, vai fazer coisas erradas. O servo de Deus, a serva de Deus tem que estar sempre sóbrio, sabendo o que está fazendo. Então você não vai se embriagar com vinho. Ao contrário, você vai se encher do Espírito. E é interessante que no versículo 19 ele começa com um contínuo, né? Gerúndio, falando. E é exatamente essa ideia que está no texto original, lá em grego. Esse falando, esse contínuo, tipo assim: você vai se encher do Espírito falando entre vós com salmos. Ele está falando, é assim que você se enche do Espírito. Como você se enche do Espírito? Falando entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. E ele vai continuar depois. Então, perdão, irmãos. Como é que eu me encho do Espírito? É o seguinte: senta aqui, eu vou colocar uma música bem emotiva, você começa a falar aleluia, 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 você vai ficar cheio do Espírito. Ou então você, para se encher do Espírito, você tem que ficar 3 dias de jejum, subir no alto de um morro e orar 5 horas a Deus para o Espírito Santo baixar sobre você. Não. Mas é uma coisa tão simples. Então, né? Tão simples. É falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que você vai se encher do Espírito. Você vai estar na presença de Deus, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai se alegrar em Deus. Você vai sentir a graça de Deus na sua vida. É isso, vivendo em comunidade. Só que agora vem uma coisa interessante, versículo 21. Continua com o mesmo gerúndio aqui, com o mesmo. Ele continua falando. Além do falando, veja aqui, versículo 19. Falando. Depois, ainda no 19. Entoando
louvando, dando graças, versículo 20, dando sempre graças, e agora no 21, sujeitando-vos. Continua a fórmula mágica para você ser cheio do Espírito. Sabe parte da fórmula para ser cheio do Espírito? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você quer ser cheio do Espírito? Seja humilde para se sujeitar ao seu irmão ou sua irmã. Isso é ser cheio do Espírito. Isso é o Espírito Santo agindo no meio da nossa comunidade. Nós todos, como Paulo fala em outro lugar, cada um considere o outro superior a si mesmo. Tome essa atitude. Então, como é que a gente se enche do Espírito Santo? Sujeitando-nos uns aos outros, sendo submissos uns aos outros, sendo humildes, tendo paciência, aprendendo a ouvir, colaborando, amando uns aos outros, e nós juntos falando da graça de Deus, cantando sobre a graça de Deus, né? Falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. É assim que a gente vai se enchendo do Espírito de Deus, da presença de Deus. Então são coisas muito práticas, que você tem que pôr em prática e viver isso. E eu estou dizendo isso às vezes, deixa eu colocar um pouco mais na prática isso. Olha só, hoje à noite, agora a gente vai terminar a escola dominical, a gente vai sair. Ou à noite, depois do culto da ceia, a gente vai sair. E às vezes, é comum nosso, a gente sai, está descontraído, conversa e brinca. Só que às vezes, vamos supor, né? Às vezes a gente vai ali, gasta 10 minutinhos ali na igreja antes de ir embora para casa, falando de futebol, falando de novela, falando de tanta coisa, mas não fala do que Deus fez na sua vida, não transmite graça, não tem nada do que você tem vivido com Deus esses dias. A gente não tem assunto, a gente não tem coisas do reino, e aí a gente fica às vezes na trivialidade. A gente poderia estar falando da graça de Deus. Agora, como isso? É claro, eu preciso ler a palavra de Deus, me alimentar da palavra de Deus, ter comunhão com Deus. Eu falo assim: olha, irmão, eu estava lendo a palavra esses dias e isso. Olha, eu estava passando por essa dificuldade. Lembra aquele irmão, aquela irmã? Eu fui visitar, está bem agora. Você não foi visitar, você não tem assunto realmente. Você não está orando pelos pedidos da igreja, aí você fala: olha, aquele irmão, aquela irmã, presbítero, aquele pedido de oração, você está sabendo daquela pessoa? É claro que eu não levanto esses assuntos, eu vou falar de futebol, porque durante a semana eu não orei, eu não visitei, eu não li, eu não orei. Então, só tenho trivialidade. Nós não estamos no mesmo espírito. Por isso que a sua vida espiritual em casa vai refletir a vida espiritual da igreja inteira, aquilo que nós já falamos antes. É isso que nós precisamos entender. É um desafio, irmãos. É um desafio. Nós estamos acostumados, nós estamos numa cultura. Ao invés de nós falarmos: então deixa eu me esforçar, eu já vou até preparar um discurso, falar alguma coisa espiritual na hora que sair da igreja. Não, talvez a coisa mais importante espera um pouquinho, realmente, por que eu nunca fiz isso? Acho que realmente eu não estou fazendo a minha parte. E eu acho que eu preciso ir para casa e gastar um tempo fazendo a minha parte, buscando mais a Deus. Aí as coisas vão acontecer naturalmente. Você não precisa se esforçar por isso. Vão acontecer naturalmente. Agora vem uma coisa interessante. Então, versículo 21, parte do se encher espiritualmente, se encher do Espírito é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora olha só, ele vai começar a falar sobre a família no versículo 22. Ele parou de falar, vai parar de falar da igreja, e agora ele vai falar de marido e mulher. Versículo 22: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça. Agora ele vai uma sequência longa, e vocês veem aí, o capítulo 5 vai terminar aqui falando sobre marido e mulher, e ele vai introduzir a questão de ser um símbolo de Jesus e a igreja, né? E acaba o capítulo 5,
E vocês veem que aí o capítulo 6, olha como começa. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Ele continua falando da família. E o que acontece? Ele falando da família, ele vai falar dos grupos que compõem uma família. Ele vai falar marido e mulher, filhos e depois dos servos. Porque naquela época os servos faziam parte da família, os escravos, porque esses servos moravam nas casas também. Então ele tem que falar de toda essa composição de todo mundo que vivia dentro de um lar, dentro de uma família, né? Então a partir do 6 ele vai continuar, agora que ele falou da família, ele vai falar, depois do capítulo 6, continuar falando dos filhos. Só que é muito interessante o que acontece aqui no versículo 22. E agora eu vou contar uma coisa que vai deixar os irmãos preocupados e as irmãs felizes. Tá? Agora a gente vai ter um momento tenso aqui agora no estudo. Eu vou dar uma revelação aqui para a igreja que vai causar uma revolução agora. No texto grego, no texto original, não existe o mulheres sejam submissas. Você foi enganado o tempo inteiro, irmão. Olha o que fizeram. Eu não estou mentindo não, é verdade. Não existe o sejam submissas. Não existe. Na verdade está só escrito as mulheres aos seus próprios maridos. Em grego está escrito apenas isso. As mulheres aos seus próprios maridos. Então, mas não faz sentido. Não, é porque ele está pegando o versículo 21 e 22 é uma frase só. E o primeiro verbo, sujeitando-vos uns aos outros, ele está sendo usado nas duas partes. O texto grego está dizendo a verdade: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres aos seus próprios maridos. Uns aos outros devem se sujeitar, assim como as mulheres devem se sujeitar aos seus próprios maridos. É isso que está dizendo o texto. O que não existe é o imperativo aqui na língua portuguesa, tá? As mulheres sejam submissas. Não existe isso. Em grego está escrito só as mulheres ao seu próprio marido. Então, agora, irmã, antes de você se preparar para a sua revanche, né? Era tudo que eu queria ouvir, melhor escola dominical da minha vida, agora, né? Era o que eu precisava. Eu lamento informar que em Colossenses, Paulo fala a mesma coisa, e lá está assim, em imperativo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Tá? Então, Efésios quase levou os irmãos ali a entrar em desespero, mas leiam Colossenses e você vai ver que no texto grego, realmente lá está no imperativo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, né? Agora, para os maridos, versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Esse imperativo está assim no texto grego, tá? Aqui. Então não tem nem como fugir nem aqui. Tem que amar, tá? Mas o que acontece? É importante entender, é isso daqui que eu até brinquei aqui com vocês sobre essa questão do texto grego, mas qual a importância de você entender isso? É que Paulo está ligando a extensão do que acontece na igreja para dentro de casa. E que a mulher tem que ser submissa sim ao marido. Assim como o marido e qualquer pessoa tem que ser submisso a todos os outros da igreja. É a mesma submissão. Ou seja, ter humildade, aprender a ouvir, a não querer estar em primeiro lugar. Então ele está ligando aqui nesse caso, nesse texto em Efésios, ele está falando, assim como todos nós temos que ser submissos uns aos outros, nos sujeitando uns aos outros na igreja, a mulher tem que se sujeitar ao marido em casa. Aí ele puxou, eu estou falando para vocês como funciona a igreja, e a mesma dinâmica vai acontecer em casa. Agora, em casa sim existe essa dinâmica de que a mulher precisa ouvir o marido, se sujeitar ao marido, ser obediente ao marido, ser uma auxiliadora, né? É engraçado que esse termo auxiliadora é o mesmo termo no Antigo Testamento de dizer que Deus é o nosso auxílio, né?
Então achar que o texto lá quando fala far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, que auxiliadora está em segundo lugar, então você está falando que Deus fica em segundo lugar também quando Ele é o nosso auxílio, o nosso refúgio. De forma alguma, não é nesse ponto. Mas sim, Deus colocou uma hierarquia dentro do lar, é até a mesma coisa. Você pensa numa empresa, numa grande empresa. Numa grande empresa, você tem quem são os verdadeiros donos de uma mega empresa? Vamos pegar lá a Apple, Microsoft, mega empresa, a maior empresa do mundo lá, a Apple, que tem o lucro deles é maior do que a grande maioria dos países do mundo, né? É maior do que o PIB, quase o PIB do Brasil, né? Se já não for maior do que o PIB do Brasil, que a Apple lucra. Quem são os donos da Apple? Quem dirige? Tem um corpo diretor, um grupo, sei lá, não sei se são 20 pessoas, mas é o corpo diretor. Apesar de haver esse corpo diretor, se eles são os donos, por que eles não mandam os 20? Porque eles têm que escolher um presidente, que a gente chama CEO, né? Um termo usado hoje para o que fosse o presidente da empresa. Porque precisa ter alguém que seja a cabeça pensante para dirigir aquele grupo. Ainda que tem 20 donos, eles têm que escolher um que vai ser o que vai dirigir o negócio, que tenha uma liderança, uma força, uma condução. Isso não quer dizer que os outros precisam ser menores, mas que em todo lugar, em toda organização precisa haver uma liderança. Jesus ele fez uma liderança, ele não tinha 12 discípulos, mas ele tinha 3 mais chegados. Ele estava fazendo um esquema de pirâmide, não aquela irregular lá, tá? Ilegal não é pirâmide financeira não. Mas ele tem 3 líderes. Cada um dos 3 líderes tem 3 liderados, formam os 12. Então ele pegou os 3, Pedro, Tiago e João, e ele colocou: vocês vão ficar aqui mais perto de mim, porque eu não tenho como dar a mesma liderança para 12 ao mesmo tempo, mas eu trabalho com vocês 3 e vocês 3 trabalham cada um com 3. Em todo lugar precisa haver uma liderança, uma organização. E Deus estabeleceu que na casa, o marido é o que vai estar encabeçando isso, que é o que ele vai falar. Agora, todos são parte do mesmo grupo. A gente tem mais, acho que 5 minutos aí, né? 10 minutos para a gente terminar a nossa aula, e a gente precisa passar essa parte aqui, então, que ele vai falar da família. Então ele começa falando, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nem aqui tem em grego, tá? O sejam submissas também não está no texto grego, nem nesse versículo 24. Aqui ele está falando também, assim, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres aos seus maridos. É assim que está escrito em grego, né? Elas devem estar sujeitas. E aí que está o ponto seguinte: isso daqui confronta diretamente o que o mundo hoje fala. Você falar que o homem é o cabeça do lar, se você falar isso em público, o pessoal vai te massacrar. É uma cabeça retrógrada quem pensa isso, quem fala isso. Então, assim, o mundo não aceita uma situação dessa, porque fala assim: é isso que está oprimindo as mulheres são oprimidas por causa disso. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é sem razão que o mundo fala isso. Porque muitos homens durante a história usaram isso para abusar das esposas, tratar como escravas, e literalmente abusar, dizendo abusar sexualmente. Não sei se você já ouviu falar de estupro de esposa ou de marido. Ou seja, o homem ou a mulher força a ter sem que o cônjuge queira, ou às vezes até sem que o cônjuge possa ter relação. Mas violência psicológica, eu lembro, tem um caso de uma moça que ela é conhecida, e é um caso extremo.
agora eu esqueci, eu tinha a matéria dela, mas ela transformou o corpo inteiro dela para ela se transformar em um demônio. Colocou aquelas bolas de titânio que você coloca debaixo da pele para criar uns calombos assim. Ela é toda tatuada, ela tem um pentagrama aqui assim, ela tem orelha furada, nariz furado, tudo. Ela virou um monstro. Essa moça, ela se casou por volta dos 14 anos de idade numa comunidade ultra conservadora dos Estados Unidos. E dos 14 anos aos 24 anos mais ou menos, quando ela fugiu do lar, ela era todos os dias violentada pelo marido. Ela era uma menina de 14 anos que ela não sabia nada da vida, vivia no interiorzão. Chegou simplesmente, esse daí vai ser seu marido. O cara pegou ela, levou ela, e eles eram ultra fundamentalistas. Todo domingo na igreja, ela vestido, tinha que colocar chapéu, vestido, aquela roupa até aqui, tudo. E o marido lá, crente, só que crente em casa, batia nela se ela não limpasse direito a pia do jeito que ele queria. Espancava ela, espancava. Abusava dela em todos os sentidos. Quando ela cresceu mais, chegou perto dos 24 anos, ela fugiu de casa. E o que ela decidiu fazer da vida dela é ser absolutamente o oposto daquilo. Eu quero ser do diabo. Ela fala, eu quero virar um demônio. Eu quero ser tudo que eu possa ser anti-igreja. Porque a igreja defendia o meu marido. A igreja dizia que eu tinha que obedecer a ele. E tem pastor hoje que diz que se uma mulher está sendo espancada pelo marido, ela tem que aguentar. A irmã vai para o pastor e fala assim, pastor, eu estou sofrendo muito, meu marido está me espancando. Ô irmã, você tem que ser submissa ao seu marido. Ele vai usar aqui Efésios, vai usar Colossenses, você tem que ser submissa ao seu marido. Ore a Deus para que Deus te ajude. Isso é demoníaco. Esse pastor tinha que falar, irmã, nós vamos arranjar uma irmã da igreja que vai cuidar de você. Você vai ficar na casa de uma outra família e nós vamos juntos na delegacia denunciar o seu marido. Isso não é ser submissa. Isso é distorcer a palavra de Deus. Isso é abusar da palavra de Deus. Por séculos, mulheres sofreram com os maridos dizendo, cala a boca, porque a Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. E se você não calar a boca, eu te bato. É essa distorção que está fazendo hoje o mundo não tolerar nós dizermos que as mulheres devem ser submissas. Porque o mundo esquece o resto, e os homens esquecem o resto, que é a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Aquele que ama, não vai tratar a mulher desse jeito horrível que eu descrevi de casos que acontecem. Até como Paulo fala ainda no versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então o que acontece? Ele está falando, como é que não vai haver abuso ou exagero se a mulher tem que ser submissa? Se o marido amar a mulher, verdadeiramente amar. E quem ama, não mata. Lembra da década de 80? Tinha um caso de um homem, eu lembro, eu tenho uma reportagem, o cara andando na rua, ele tinha matado a esposa dele, só que ele alegou defesa da honra, ele foi absolvido. Aquele advogado super conhecido, o Cacai lá, que é o advogado de todos os bandidos de colarinho branco do Brasil, ele se gaba, tem uma entrevista dele que ele se gaba de que 3 homens chegaram para mim e falaram assim, eu matei a minha esposa, o que eu faço? Esses 3 eu fiz com que eles nunca entrassem numa prisão. Ele se gaba de ter pego 3 homens que mataram as esposas, e esses homens não foram presos. Para justificar, defesa da honra, porque ela me traiu.
E aí, para defender minha honra, eu matei ela. Existia uma lei recente no Brasil, até há pouco tempo, sobre isso. Foi mudada há pouco tempo, de que não existe essa de defesa da honra, não. Mas existia na década de 80, tinha isso. Se uma mulher traísse o homem e ele matasse ela, ele não seria preso, porque ele estava defendendo a honra dele. Olha o absurdo. Então, o que acontece? Aqui ele está falando: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo é a base. Você acha que Cristo vai espancar a igreja? Você acha que Cristo vai abusar da igreja? Você acha que Cristo vai maltratar a igreja? Você acha que Cristo vai levantar a mão? Você acha que Cristo vai humilhar a igreja? A gente sabe que é absolutamente o contrário do que Cristo faz. E ele está falando: sabe como você deve tratar a sua esposa? Assim como Jesus trata você, assim como Jesus trata a igreja. Esse é o parâmetro. E aí é claro que se a esposa tem um marido que age como Jesus Cristo, ela vai estar feliz em estar junto com ele, em estar submissa a ele, se é isso que tanto incomoda. Para finalizar, como está terminando, a gente não tem como ver todos os detalhes. Veja o versículo 33 que termina o capítulo 5. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Irmãs, a Bíblia não mandou você amar o marido. Só falou para o marido amar a esposa, mas a esposa não tem que amar o marido, por esse texto aqui, né? Só está falando para respeitar. E o que está acontecendo aqui é que Paulo fala mais uma vez que o homem deve amar a esposa, e amar é falar de afeto, de cuidado, de carinho. Então, amar a esposa, porque a mulher tem necessidade de receber afeto, carinho. Então ele fala: você deve amar a sua esposa. Agora, quando ele fala o que a esposa deve dedicar ao marido, ele não fala: e as mulheres também devem amar o marido. Ele não está dizendo que ela não deve amar, mas ele fala: e a esposa respeite ao marido. E o respeitar ao marido é demonstrar com a sua submissão, em ser humilde para ouvir ele. Você está demonstrando seu amor por ele. E também pelo seguinte, aí tem um lado da psicologia humana, né? A mulher tem mais necessidade de afeto, ao passo que o homem tem mais necessidade de reconhecimento. O homem reconhecer de que a mulher reconhece o esforço dele, reconhece o trabalho dele, reconhece aquilo que ele faz, isso o fortalece muito mais, ou isso o anima muito mais, né? O faz muito mais bem do que a esposa, tipo assim, aquele negócio, né? Se o marido chegar para a esposa e dizer eu te amo, isso significa muito para ela. Aí a gente está falando um eu te amo sincero, de verdade, num bom momento, né? Ao passo que a mulher dizer para o marido eu te amo, é claro que é legal para ele, é ótimo, mas assim, não é exatamente isso que a psique do homem mais espera. E sim que a mulher reconheça: olha, eu te respeito, você é uma pessoa de valor, você cuida da gente. Então, a mulher respeitar o marido, mostrar o valor que ele tem em estar cuidando da família. E isso sim que fortalece o homem. O homem deve amar a mulher, claro que deve amar o marido e mostrar esse amor em respeito, respeitando o marido. E é nisso que a gente tem essa harmonia. No capítulo 5, então, ele começa falando sobre todas essas coisas, como a gente deve funcionar na igreja e como a gente se enche do Espírito em todas essas relações, e a gente vai continuar se enchendo do Espírito na nossa relação dentro de casa, uma relação saudável de marido e mulher, e agora no capítulo 6, de pais e filhos, de servos e tudo mais que ele vai explicar no capítulo 6, tá certo? Semana que vem o Tiago vai continuar, finalizar esse nosso estudo em Efésios, chegando então no capítulo 6, correto? Vamos encerrar orando, pedindo que Deus aplique a palavra dele nos nossos corações. Senhor nosso Deus, mais uma vez obrigado pela tua palavra que é verdade,
Mais uma vez, obrigado pela carta de Paulo aos Efésios que o Senhor preservou para nós. Que o Senhor nos ensine realmente, nos edifique e nos leve a pôr em prática a Tua palavra. Nos ajude realmente a pôr em prática isso que a Bíblia nos ensina, para que possamos ser igreja unida, fortalecida, cheia do Teu Santo Espírito. Que a Tua graça esteja sobre nós, nos fortalecendo e nos edificando. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.